de Jesus Cristo pode hierarquia? Se você ouvisse alguém falar sobre hierarquia na igreja, sobre um estar acima ou abaixo do outro, você entenderia que isso é correto, isso é bíblico? Ou isso é mais uma questão humana e não de Deus? Bom, Paulo, lá em Efésios, ele fala sobre alguns jeitos, por exemplo, de você servir a Deus, que muitas pessoas transformaram numa hierarquia. Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Algumas pessoas podem entender assim, bom, se ele está falando numa ordem, então quer dizer que vem primeiro o apóstolo, depois vem então o profeta, depois o evangelista e assim por diante? Não, não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está falando aqui que Deus, através da ação do seu Santo Espírito em cada um de nós, ele capacita os seus discípulos, aqueles que o servem, para servir na igreja com funções diferentes. Ou seja, um vai ensinar, o outro vai evangelizar, vai para novos lugares, para pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Outros vão servir na igreja já constituída, cuidando, orientando, consolando, conversando, pastoreando. Paulo está falando aqui de diferentes dons, de diferentes serviços, funções na igreja. Não de uma hierarquia de cima para baixo, de baixo para cima, onde um é mais do que o outro. Paulo simplesmente está falando que as funções, e com isso também as responsabilidades, são diferentes. Mas isso aqui não dá em nenhum momento abertura para um se colocar acima ou abaixo do outro. Ninguém pode se achar que tem mais honra ou menos honra que a outra pessoa diante da igreja de Cristo, mas que todos juntos devem servir o reino de Deus, a obra, servir levando o evangelho da forma como Cristo, como o próprio Espírito Santo capacitou. Por isso que você reflita, que você não se coloque nem acima nem abaixo de ninguém, mas que você busque com sinceridade para onde Cristo te chamou, para onde Ele tem te capacitado, em que você serve esse reino de Deus. E que a igreja possa servir com mais sinceridade, diante também da própria palavra. Um abraço para você e a gente se vê no nosso próximo devocional. Até lá!